Tenho certeza que nessa manhã o seu coração tem se revestido, de lembranças e de coisas boas que recordamos, para aqueles que têm as suas mães em glória e para aqueles que Deus as tem ainda conservado aqui, E como os nossos corações são abençoados, por esse ministério tão glorioso. E nessa manhã eu gostaria que juntos pudéssemos buscar o Senhor, que é o desejo de termos uma família abençoada, um lar feliz possa ser vivido. Porque eu sei que esse é o meu, é o seu, é o nosso desejo. Não é verdade? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 4, versos de número 19 e 20. E se você encontrou estes versículos, fique de pé e acompanhe junto comigo a leitura desse trecho da palavra de Deus. Está assim escrito na palavra de Deus: E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Vamos orar. Tu és bom e as tuas misericórdias não têm fim. E elas se renovam para nós nesta manhã, nos oferecendo a oportunidade de aprendermos com o Senhor o bom caminho que o Senhor estabeleceu para que pudéssemos viver. Então, Senhor, que a Tua palavra seja, com a unção e poder do Teu Santo Espírito, ministrada a cada um dos nossos corações, e que ao sairmos daqui, possamos ter claramente entendido que o Senhor nos ama e tem nos mostrado e apresentado um caminho bom para nós andarmos. Liberta-nos, Senhor, através do poder convencedor da Sua palavra, de todo o caminho mau, de toda atitude errada que nos tem feito trilhar pelo caminho da morte. E nos guia nesta manhã pelo Teu caminho, o caminho da vida. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? E hoje eu gostaria que juntos pensássemos sobre esse tema: Mãe, os desafios do ministério. Eu não posso dizer sobre a bênção de ser mãe, porque somente quem é mãe pode expressar isso de uma forma adequada. Eu só posso dizer do que eu ouço e do que eu vejo. Mas a partir daquilo que eu ouço e daquilo que eu vejo, eu posso afirmar que ser mãe é uma bênção. Eu quero crer que eu poderia ouvir um amém das mães que aqui estão. E se você não entende assim, eu posso também suportar misericórdia. Mas eu creio que o ministério de mãe é uma bênção. Mas se de um lado, irmãos, nós vemos as bênçãos, do outro estão os desafios. Eu falo que as bênçãos, elas não se dão de uma forma qualquer, elas são consequências de um trabalho, são consequências da aplicação no nosso ministério. Então, por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, o que nós podemos perceber é que o Senhor vai então nos orientar e nos capacitar para desenvolvermos de uma forma adequada e vitoriosa esse ministério. Um ministério abençoado é consequência, não é fruto do acaso,
Não é algo que se manifesta de forma mística. É fruto de árduo trabalho, de empenho, de força, de conhecimento, de sabedoria, e eu poderia dizer, de recursos sobrenaturais, para que possamos cumpri-lo. Eu creio que desde o momento de dar à luz, até o dia em que a missão for dada como concluída, a vida reservará grandes desafios, que precisarão ser superados, que precisarão ser enfrentados, e enfrentados de forma adequada, para que a missão não possa ser comprometida. Eu tenho certeza e entendo através da palavra de Deus que nossa família, nossos filhos, é uma missão que Deus nos deu. E quando eu digo nossos, eu abro parênteses. A missão é nossa, mas os filhos são de Deus. Eles não são nossos. Foram confiados a nós. E o Senhor nos deu a missão de cuidar deles. E é um grande desafio cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós, como pais, e você, como mãe, precisa desenvolver em seu coração se chama temor ao Senhor. Porque o Deus que nos confiou a missão é o Deus que nos cobrará a missão. Por isso, Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando nós pensamos e entendemos que vamos dar conta ao Senhor daquilo que Ele nos confiou, então nós vamos ter maior zelo sobre isto que nos foi confiado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus nos diz de uma forma clara as bênçãos e o ministério que o Senhor nos deu. E diz-nos assim, Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E na questão que diz respeito à família, o que diz respeito a filhos, assim está escrito, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E eu creio que multiplicar e encher a terra não deve ser entendido simplesmente a partir da capacidade fisiológica de gerar filhos e de dar à luz a filhos. Nós temos que entender que multiplicar e encher a terra significa multiplicar adoradores e servos de Deus. Multiplicar homens e mulheres tementes ao Senhor. Multiplicar filhos que venham, depois de educados, glorificar o nome do Senhor. E eu creio que esta é a nossa missão. Gerar filhos que com as suas vidas e atitudes glorifiquem o nome de Deus, porque ao final nós todos fomos criados para este fim. Colocar um filho no mundo não é difícil. Apesar de alguns terem algumas dificuldades físicas para este fim, a maioria dos homens e das mulheres estão perfeitamente capacitados fisiologicamente para gerarem filhos. Mas eu creio que gerar filhos e educá-los para que eles sejam pessoas que glorifiquem o nome de Deus, isto é um grande desafio. E tudo começa desde gerar e dar à luz. Os desafios são muitos. Lá em Gênesis 3,16, nós vemos que como consequência do pecado, a Bíblia diz que, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor darás à luz filhos. Não sei como é a dor de parto, não sei. Mas o que as mulheres dizem é que dói muito. Algumas doem menos, outras doem mais, mas todas dizem dói. Não é fácil.
ao ver, né, os filmes, ou as reportagens sobre dar à luz, e hoje estão criando o tipo de parto humanizado, e é parto dentro da água, é parto com isso, é parto com aquilo, mas eu olho para a fisionomia de todas elas, não importa se está dentro d'água ou fora d'água, todas elas estão demonstrando, está doendo, está doendo. Não é fácil. Mas que bênção é quando aquela criança gerada agora é colocada ao lado e nos braços da mãe. Naquele momento a mãe diz assim: não importa a dor. Algumas delas até, durante o parto, elas passam a dizer: nunca mais eu vou ter filho nenhum. Mas depois do parto, estou pensando novamente em ter mais um filho. Porque a bênção de tê-los nas mãos vale a pena suportar toda a dor. Não é fácil. Mas se toda a dificuldade estivesse somente ali, tudo bem. Mas elas sempre estarão presentes. O quanto também é desafiador multiplicar adoradores de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a Bíblia vai dizer que transformar um filho, ou gerar, e eu penso que fazer de um filho um adorador também é gerar. Gerar um filho adorador é um grande desafio. Provérbios 22, 6 vai dizer: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nossos filhos nascem já inclinados totalmente para o errado. Até mesmo aqueles que as mães dizem: nossa, ele é tão bonzinho, ele não chora. Passa algum tempo, e aí, como é que está o bonzinho? Não estou aguentando. Tem que andar correndo atrás dele, por onde ele vai. Ele mexe em tudo. Eles nascem inclinados para fazer tudo o que não deveriam fazer. E educar é mostrar a eles o caminho certo e desviar eles do caminho errado. E educar é discipliná-lo de tal forma que fazer o certo se torna comum e natural e fazer o errado é acidente de percurso. Como é difícil disciplinar os nossos filhos para que eles se acostumem a fazer as coisas certas. Nós vamos exortá-los uma vez, eles vão resistir, 2 vezes eles vão resistir, mas vamos insistindo, e usando os métodos de disciplina que o Senhor nos propôs, e a nossa esperança é que ao final esta verdade se cumpra na vida dele. É fácil começar a entender isso ao princípio do nosso ministério. Olhar para os nossos filhos, entender a nossa missão, entender que devemos educá-los. Eu creio que como pais, nós certamente entendemos isso muito bem. O difícil é perseverar nesse projeto. De um lado, ele nos é desafiador. E do outro lado, ele é desanimador. Como é difícil retirar a estutícia do coração da criança. É difícil. Provérbios, capítulo 23, versículo 14, vai falar sobre esse desafio, dizendo: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É interessante que esse texto fala assim, olhando ele, tu a fustigarás e livrarás a sua alma do inferno, ele está dizendo, seu filho nasceu indo para o inferno. Ele nasceu indo para o inferno. Ele está revestido de todas as características, sentimentos, valores que o condenarão para o inferno. Mas o meu desafio, o seu desafio, é discipliná-lo para que ele não vá para lá. É fácil isso?
Eu creio que é fácil dar uma faculdade para os nossos filhos. É mais fácil dar uma faculdade para os nossos filhos de medicina do que impedir que eles vão para o inferno. Você entende isso? É um grande desafio. Porque nós estamos lidando com aquilo que é mais difícil no ser humano, que se chama o seu coração. E diz um ditado no mundo que coração é terra de ninguém. E às vezes você está orientando o seu filho, filho, não faz isso, pai. Eu quero, filho, não é bom. Eu quero, pai. Filho, pai, eu quero. Agora, não é democracia. Você não vai fazer. Mesmo que você queira, você não vai fazer. Mas até aí tudo bem. O difícil é levar ele. Pai, eu não quero, porque eu entendi o que o senhor quer dizer. Isso é difícil. Fazer com que ele não faça, nós temos maior tamanho que ele, maior força com ele, nós temos o poder econômico que sustenta ele. É fácil fazer com que ele nos obedeça. Difícil é tirar aquilo do coração dele e fazer com que ele, de uma forma submissa, não nos obedeça, mas obedeça a Deus, entendendo que aquilo é o certo. Porque às vezes a gente acha que educar o filho é não deixar ele fazer bagunça no horário que a gente quer que ele não faça. O desafio é fazer ele entender que fazer bagunça não é a melhor opção de comportamento. Isso é um desafio. E há muitos pais que educam os seus filhos somente nessa questão de impedi-los de ter comportamento errado naqueles momentos que eles não são suportáveis. E aí, quando ele se vê livre da autoridade do pai, ele revela aquilo que ele realmente é. Ele se submetia por questão de superioridade dos pais em relação a ele, quer física, quer econômica, quer geográfica, mas quando estão livres dessa submissão, eles revelam que não aprenderam nada. É muito desafiador quando olhamos para isto que o Senhor quer de nós. E se não bastasse tudo isso, ainda temos as outras coisas, que nos é igualmente desafiador, e sobretudo para a mãe. Lá em Provérbios, capítulo de número 31, versículo 15, está escrito: levanta-se mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir as tarefas das servas. Ah, meus irmãos, ser mãe não é só dar à luz, não é só cooperar com a educação, mas ser mãe também inclui, temos que dar comida para esse menino. E olha, eles comem. Eles sujam roupa. Eles fazem bagunça. Aos 6 meses de idade eu tinha 12 quilos. 6 meses. Minha mãe me levou ao médico e ele olhou. No gráfico eu estava acima do tamanho, acima do peso. Ele falou: mãe, como é que está sendo a alimentação desse menino? Ele falou: doutor, eu estou dando 2 mamadeiras e ele chora. Mãe, a senhora vai matar essa criança? O negócio não é fácil, não. É um desafio. Cuidar. E o problema, às vezes, que é 2, 3 horas para preparar e 15 minutos para ser devorado. Meu Deus! E se fosse devorar, resolver o problema, depois tem que limpar tudo aquilo que foi usado para 15 minutos ser consumido. Meu Deus, não é fácil. E se a gente não gosta de limpeza, vai ficar sujo. E se a gente não quer fazer com zelo, vai comer todo dia arroz, feijão e farinha. Não é fácil. É desafiador. E lógico, se não bastasse os devoradores pequeninos, existem os maiores, os barbudos. Misericórdia. Cuidar dessa turma não é fácil. É sua missão. É sua missão. É a missão que a mulher ajuda o esposo, e a missão que a esposa ajuda o marido, e a missão é de vocês. Não tem jeito. Ah, mas vou contratar um empregado. Mas vai ter que trabalhar para pagar empregado. Então, é difícil. Não é fácil. Amados irmãos, mas o Deus que nos deu a missão é o Deus que nos capacita a cumprir.
Se nós olhássemos para todos esses desafios, você diria como muitos: não quero saber de casar e não quero saber de ter filhos. Não, quero te consolar. Casamento é uma bênção. Ter filhos, uma bênção. Neto, então, é uma realização, porque neto é uma coisa maravilhosa. Ele está sorrindo, tu pega ele. Ele começa a chorar, tu devolve. Melhor fase da vida, o problema é teu, o filho é teu. Oh, não é uma benção, dona Ana? É uma benção. Ser avô, irmãos, é um negócio maravilhoso. A gente só pega a criança cheirosa, sorrindo. É uma benção. Mas o Deus que nos chama para os desafios é Deus perfeito. Deus nunca exigirá de nós, escute bem, Deus nunca exigirá de nós algo que antes Ele não nos tenha dado recurso para fazê-lo. Deus não é mau. Deus nunca nos dará algo maior do que a força que Ele já nos deu. E a Bíblia diz que Ele cuida diariamente que não sejamos tentados além do que podemos suportar. Deus que deu-nos a missão, deu-nos uma missão possível de ser cumprida. Ela pode não ser cumprida. E a culpa não será de Deus. Poderá ser minha, da minha esposa como pais, e poderá ser do meu filho, que sendo educado no caminho do Senhor, é escolher não seguir esse caminho. Mas a missão que foi nos dada está totalmente alicerçada em recursos que o Senhor nos deu. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra de Deus nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Junto com o filho, junto com o marido, Deus deu um manual. Está aqui o manual. Como lidar com o marido? Manual. Vamos lá, página número... Opa! Como lidar com filhos? Manual. Está aqui, o manual, ele segue o produto. Deus nos deu o recurso. Mas quantos de nós compram um equipamento e lê o manual? Levanta a mão. 3. Tenho certeza que ao ler o manual você usa melhor o produto. Usufrui melhor da capacidade que o produto tem em te suprir. Não é verdade? E quantas vezes você ficou lá? Não funciona. Qual será o botão, meu Deus? Está lá o manual. Era só ler o manual. Mas às vezes a gente precisa sofrer para lembrar que tem um manual. Mas o triste é que alguns sofrem e não vão para o manual. Ah, eu não vou usar isso não porque eu não sei usar. Está lá a máquina de lavar que lava, tira mancha. Está a máquina de lavar aqui para sujeira pesada, para lavagem sem sujeira pesada. Mas quantos aqui sabem, as mulheres, quantas mulheres sabem usar todos os recursos da máquina de lavar? Levanta a mão. Meu Deus, está lá o manual. A gente sofre sem precisar. O manual está lá dizendo como usar. Mas não é. É a mesma coisa que a gente fala na palavra de Deus. Está aqui o manual. Meu filho está rebelde, o que eu faço? Está aqui o manual. Não sei como lidar com meu filho. Está aqui o manual. Aí fica apertando o botão, vou tentar isso, vou tentar aquilo, desisto. Vou entregar na mão de Deus. E a gente usa isso como, tipo assim, agora é com o Senhor, Deus. Não. É seu. E o manual está lá. Não vai vir um técnico da LG, da Samsung na sua casa, todo dia que você precisar lavar roupa. Ó, o técnico aqui, você vai lavar roupa? Pois não, estou aqui. Que roupa você precisa lavar? Essa aqui, qual o botão? Eu vou apertar isso. Não precisa aprender, eu vou apertar para você. Está aqui. O que mais você precisa fazer? Não tem esse técnico. Tem na sua casa todo dia um técnico para apertar o botão para você? Não tem. A fábrica vendeu o produto, te deu o manual,
Pode até te dar um curso para você usar, tem lá na internet como usar a máquina de lavar, lava e seca e lava, etc, etc. Vai lá no YouTube, tem um videozinho lá, é uma benção hoje, né, a tecnologia. E as informações, ensina como lavar. Depois, meu amado, a máquina é sua, o filho é teu. Está tudo lá, os recursos estão lá, a missão é sua. Deus, o que eu faço? Manual. Deus, por favor, o que eu faço? Manual. Deus, o senhor pode ler o manual? Não, foi eu que escrevi. Quem tem que ler é você. Porque às vezes a gente quer que Deus fale para nós. Mas para quê? Você tem que ler, preguiçoso. Vai ler. Irmãos, dá trabalho. Pôr filho no mundo é fácil. Criar é um desafio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas Deus... Tudo bem, a palavra do Senhor é verdadeira. Mas, Senhor, a verdade, ele não aceita sempre. Ele resiste. O que eu faço? Eu falo para ele a verdade, eu vou lá e leio o manual para ele. Filho, vem aqui. Meu pai lia toda vez manual para mim. Eu aprontava, vou ler o manual para você. Filho, obedecei vossos pais, como ao Senhor. Eu repeti. Para que teus dias se prolonguem pela face da terra. Ele lia o manual para mim. Mas eu era rebelde. Eu achava que meu pai exagerava. Eu achava que meu pai queria que eu fosse santo. E ele queria mesmo. Eu achava que ele estava querendo que eu seja muito santo. E ele queria realmente. E eu cheguei para ele e falei, pai, o senhor é exagerado, o senhor quer muito de mim. Ele falou, filho, eu estou querendo de você aqui, se tu fizer aqui, tá bom. Mas se eu quiser de você aqui, tu está aqui, tu está no inferno. Então é aqui, aqui é o padrão. E era assim. Deus, o que eu faço quando entender a verdade? Amém, eu já entendo agora praticar a verdade. Ah, tem lá em Gálatas 5:22, se Deus deu recurso. O que está lá em Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não é fácil. Não é fácil suportar. Não é fácil esperar. Não é fácil crer. Mas Deus nos deu o seu Espírito, que nos capacita de uma forma sobrenatural para cumprirmos o que Ele nos confiou. Ah, mas se não usarmos o manual, e se não recorrermos ao Espírito Santo, o que vai acontecer? Ah, vai acontecer o que tem acontecido. Você é um diabo na minha vida. Você só serve para atormentar. E por que uma mãe chega a dizer isso para o filho? Talvez ela conheça a verdade. Isso a condena mais. Mas ela não tem uma coisa que ela precisa ter, ela não tem o fruto do Espírito. E se não tem o fruto do Espírito, é isso que vai acontecer. Nós vamos desanimar. Nós vamos ficar desesperados, angustiados. E vamos nos sentir derrotados, porque sem os recursos não é que é difícil, não. É impossível. Impossível. Tem que usar o manual. E tem que ter o fruto do Espírito. Se não tiver, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque tirar a estutícia do coração da criança é só com os recursos divinos. Nem filosofia, nem psicologia, nem pedagogia poderão trazer esse resultado. Mudar o coração do homem, a escola não muda. Mudar o coração do homem, estudar o comportamento do homem, não resolve. Porque a psicologia, a filosofia vão dizer, seu menino tem um problema. E o problema é agora. E como resolver o problema? Saber que os nossos filhos têm problema não precisa ser psicólogo, filósofo. Nós já sabemos bem cedinho que eles têm problema. O que nós precisamos saber nessa manhã é que Deus tem os recursos para os problemas.
Certamente, irmãos, nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 4, um exemplo de uma mulher que certamente enfrentou desafios. E este aqui retratado não era um desafio fácil. Ela não poderia dar luz a filhos. Ela era estéril. Mas um dia ela conheceu um homem de Deus. Ela já havia até se conformado. Não vou ter filhos mesmo. Mas o homem de Deus disse que, olha, Deus vai alegrar a sua vida, Ele vai te dar um filho. Ela se alegrou. Eu que não poderia ter filhos, agora sou abençoado, vou ser mãe. E ela encheu o seu coração de alegria e de gozo. E agora ela tinha aquela criança nas suas mãos. Que bênção de Deus na minha vida. Aí você fala, nossa, agora tudo está resolvido. Agora esse filho desejado, amado, querido, ficou doente. E a história é bem parecida com a nossa realidade. Então chega lá o Natan e fala, Davi, papai, está doendo. Ele fala, vai lá, procura sua mãe. É a mãe, não é dona Linda? É o pai? Procura, Tomazinho está lá. Pai, eu estou assim com o estômago meio ruim. Ele vai falar o quê? E ele começa a chorar naquele tempo que você nem sabe o que ele tem. Está aqui, mãe, resolve aí o problema. O filho está chorando. Aí a mãe fala até naquele momento de resolve, você não é pai também? Não, sou pai, você é mãe. E a mãe tem que resolver. Não, foi diferente. O menino chega para o pai, está doendo a minha cabeça. Ele fala, nem ele foi, pegou um servo dele, vem aqui, leva esse menino para a mãe dele. E é sua missão, mãe. Cuidar dos filhos é sua missão. Não é maldade do pai. Não é pecado, é missão. Cuidar dos filhos é sua missão. E o filho foi trazido à mãe, e certamente ela fez tudo, deu chazinho, deu remedinho, e a dor não passava. E o filho lá no colo dela. Quem passa as noites em branco com o filho nos braços? Graças a Deus temos pais que fazem isso. 0,0000001%. Amém por eles, amém? Mas 99,99999 é a mãe. É sua missão. Você acha que o pai tem o amor de mãe? Não, amor de mãe é amor de mãe, é só mãe. É só mãe. Quem suporta mais? A mãe. Quem se dedica mais? A mãe. Eu procuro ser um bom pai para os meus filhos. Mas eles querem, desejam, estão inclinados naturalmente para esperar da mãe. Minha mãe cuidou de 9 irmãos. Eu era um deles. E quando ela morreu, o pai não substituiu. Não substitui. Tinha almoço todo dia em casa. Para os filhos e para a nora e para o genro. E a mãe morreu. Tinha almoço? Continuou o almoço? Resposta? Não. O doce preferido, o pai passou a fazer? Não. Você acha que Braulio e o pastor Thomas vai fazer? Esquece, meu irmão. Isso é coisa de mãe. É assim, meus amados. O problema estava lá e o problema chegou a um nível muito grave. O filho morreu. Que situação é essa? O filho desejado, querido, amado e não reclamado. Foi dado por graça. Agora morreu. Talvez você podia falar assim, morreu, acabou, né? Pai falaria assim, morreu. O que nós vamos fazer? Morreu. Alguns vão dizer para a mãe, morreu, não tem mais nada que vai fazer. Não é assim? Mas a mãe falou, morreu. Mas ela disse, não vai ficar assim não. Não. Morreu, não vai ficar assim não. Esse filho é Deus que me deu. E ele não me deu para morrer. Não. Ela chega para o marido. Olha, preciso de um animal, eu vou visitar o profeta. Ah, meus amados.
E é interessante que o marido fala, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, sabe o que ela disse para o marido? Que o marido falou, o que está acontecendo, mulher? Por que tu vai falar lá com o profeta? Está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Mas, pastor, que negócio é esse? A mulher não fala com o marido o que está acontecendo com o filho? Isso não está errado. Está errado não, sabe por quê? O marido não ia resolver o problema. Você acha que o marido ia resolver o problema? Eu só vou deixar ele mais nervoso, mais agitado. Não vou te falar nada não, porque tu não resolve nada. Essa coisa. Essa aqui você não resolve nada não, desculpa. Tira essa parte. Tu não resolve esse problema. Esse problema aqui é um negócio que vai além da sua capacidade de pai de resolver. Eu vou buscar quem resolve. E sabe quem resolve? É o homem de Deus. Irmãos, vão haver momentos da nossa vida que nós vamos ler o manual, nós temos o Espírito Santo que ilumina e nos dá sabedoria, mas vai haver um momento da vida que nós vamos ter que dobrar o nosso joelho e buscar Deus. Porque agora eu não posso fazer. Agora os recursos que eu tenho não são suficientes. O menino está morto, para que serve o manual? Para educar o filho, quando o menino está morto? Nada. Para que serve o Espírito Santo naquele momento? Só para consolar. Mas para resolver o problema, o manual diz o caminho. Busca o Senhor. Deus é Deus das coisas impossíveis, inclusive ressuscitar mortos. Talvez você, mãe, olha para o seu filho e você disse, pastor, esse filho aqui, o negócio é grave. O negócio difícil, eu vou perguntar para você, ele morreu? Ele está morto? Não, está morto. Então, está mais fácil. Não está mais fácil? Se tivesse morto, estava mais difícil. Mas está vivo, então está mais fácil. Porque está morto, acho que é o pior estágio do desafio que um homem pode enfrentar. Ele está vivo, então está mais fácil. E se ele tivesse morto? Não seria impossível. Porque Deus faz tudo o que precisa ser feito, amém? E é isso que nós devemos crer. Não olhe para o seu filho e veja isso como um ministério fácil. Ah, meus filhos vão ser uma bênção. Não trabalhe, não. Não ore, não. Não leia o manual. Não busque o poder do Espírito Santo. E tu vai ver o que vai acontecer. Não olhe para os seus filhos, é fácil. Não é fácil não, meu amado. Se fosse fácil, eles não tinham saído do Éden. E não estavam destinados ao inferno. E Deus é que está lidando com eles. E não é fácil. Por isso, meu amado irmão, faça o que aquela mulher disse, eu vou lá ao profeta. A Bíblia diz que quando Geazi, o servo do profeta, chegou até ela, fez a pergunta, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, o que ela disse? Tudo ruim. Meu filho morreu. Quem estava ali? O servo de Geazi, não era o homem que ia resolver o problema. Quero dizer para você, mãe, às vezes a gente fala dos nossos problemas para muita gente que não vai resolver o nosso problema. E ao invés da gente estar declarando fé, nós estamos se transformando em fofoqueiro. E chega para vai resolver o problema? Não, tem coisas que os homens não resolvem. Existem coisas que é só Deus. Então nós vamos buscar o João, não vamos buscar o pastor Alexandre, não vamos buscar o pastor Mário, nós vamos buscar Deus. É Deus que nós precisamos buscar. Não é essas pessoas, porque elas não têm o poder que se faz necessário para esse assunto. Esse assunto é só Deus que resolve. O marido não resolvia. Geazi, o servo do profeta, não resolvia. O profeta resolvia. E verso 27 diz, e chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Ela se prostrou diante do homem de Deus. E chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste e amargurada. O marido não conheceu a amargura e a tristeza da sua esposa. Não, porque ele era indiferente, ela não a revelou para ele.
Geazi, o servo do profeta, não conheceu a amargura e a tristeza daquela mulher, porque Geazi não era esperança para ela. Mas diante do homem de Deus, ela revelou a sua dor. Não como uma fofoca, não como uma história, mas ela estava ali demonstrando a sua fé. Esse homem pode resolver o meu problema. Ele pode interceder a Deus por mim. E Deus pode solucionar. Amados irmãos, se você ler a história, você vai ver que o filho daquela mulher ressuscitou. Ele estava morto. Mas Deus operou o milagre. Esse menino ressuscitou. Isso nos faz entender que os desafios de ser mãe não é fácil. Vão surgir momentos muito difíceis na nossa vida. Nós usamos o manual, não adiantou. Nós buscamos o poder do Espírito Santo e colocamos esse poder no exercício do ministério. Não adiantou. E quando isso acontece, não acabaram os recursos. Existe um trono, que é chamado de trono de graça, que é ocupado por um Deus que chamamos o Todo-Poderoso. E esse Deus, Todo-Poderoso, não tem limite. Não está limitado. Ele pode fazer qualquer coisa. Talvez o seu marido não possa ajudar. Talvez o pastor Marcos não possa te ajudar. Talvez a igreja não possa te ajudar. Não te desanimes. Existe um trono. Existe um Deus sentado nesse trono. Ele pode te ajudar. Com Ele nós podemos superar, vencer qualquer dificuldade. Por certo, há algumas mães que perderam seus filhos. Eles não foram ressuscitados. Mas mesmo assim a morte não é símbolo de derrota. Porque aqueles que estão com Cristo não estão conosco, mas estão com Deus. E estão muito melhor. Amém. E se essa experiência ocorrer, Deus proverá consolo para suportar. Mas enquanto aqui na terra, os nossos filhos, é nossa missão. Nós somos os instrumentos de Deus, que Deus escolheu para esse ministério. E como é redundante dizer, e novamente queremos falar, não é ministério da avó, não é ministério do vô, não é ministério da tia, não é ministério da escola, não é ministério do governo, não é ministério da igreja, é seu ministério. Todas essas instituições podem ser instrumentos de apoio e de ajuda, mas não vão substituir. É seu o ministério. Queremos chegar ao momento e dizer, como disse Josué, no capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso desejo. Mas chegar a esse lugar é um grande desafio. Não um desafio impossível. Deus nos deu os recursos. Mas quero encerrar esta mensagem lendo para você 2 versículos de advertência que a palavra de Deus nos dá. Quero convidar você a ler e abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Uma advertência a você. A você agora, filho. A você, filho. Uma advertência a você. Deus deu a missão ao seu pai. Deus capacitou o seu pai para cumprir essa missão. Deus deu recursos ao seu pai. E você precisa crer nisso e concordar com isso. Mesmo quando você o vê e não reconhece nele todas estas coisas. Mas a Bíblia diz que ele foi colocado diante de você para ser uma bênção. E olha o que a Bíblia nos diz. Ouve o teu pai que te gerou.
E não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Mãe é um ministério criado por Deus. E devemos honrá-la. Não importa se nós a julguemos boa ou má. A palavra de Deus diz: não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Vai chegar um dia que a mãe não será mais a mesma mãe. Não vai poder mais fazer brownie, cachorro quente, mingau, colocar você no colo. Talvez vai chegar um dia que você vai precisar colocar ela no seu colo. Não despreze. Deus não gosta. Deus não aceita. Não é ingratidão para com a sua mãe. É ingratidão para com Deus. Sua mãe foi a mãe que Deus te deu. Eu não sei porque Deus te deu essa mãe, mas eu sei que ela veio de encomenda. Era para você. Não despreze ela. Agora escuta bem o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 14, versículo de número 1. E se de um lado eu falei para os filhos, agora eu quero falar para você, mulher, mãe. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Você pode ser a maior bênção dos seus filhos. Você pode ser a maior herança que o seu filho pode ter. Deus criou as mães e as capacitou para ser uma bênção. Elas têm todos os recursos para ser. Mas você pode ser a maior desgraça para a sua família. Você pode destruir a sua família. Você pode destruir os seus filhos. Você não pode imaginar o que essa capacidade que Deus te deu pode fazer para o bem, mas o que essa capacidade que Deus te deu pode promover e ter a capacidade de promover o mal. A Bíblia não diz que toda mulher sábia vai ter ou não sucesso. Ela diz: toda mulher sábia vai edificar a sua casa. Toda mulher que é sábia e tem a sabedoria de Deus, ela vai abençoar a sua família. Mas aquela que tendo não usar, ela vai destruir a sua família. Os desafios são muitos, os recursos são suficientes, mas cabe a você usá-los ou desprezá-los. Mas sabe de uma coisa: se você usá-los, sucesso. Se você não usá-los, fracasso. Ah, mas meu filho vai estar condenado ao inferno por minha causa? Não. Ele pode se salvar. Mas ele se salva. Mas apesar dele se salvar, você vai ser condenado no ministério que lhe foi confiado. Porque tendo a oportunidade de fazê-lo, não o fez. Tiago vai dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que você precisa fazer. A palavra de Deus e o Espírito Santo comunicou mais uma vez aos seus ouvidos e ao seu coração. Agora fazê-lo é sua responsabilidade. Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Nós vamos orar para você e com você nesta manhã. E talvez você esteja aqui, olhando para os desafios que estão diante de você. E talvez muitos desses desafios te dizem que é impossível superá-los e vencê-los com os recursos que você tem. Mas existe um Deus todo-poderoso que pode te ajudar a você a vencer aquilo que você não tem recursos mais para usar para vencer. E a Bíblia nos diz que através de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós temos acesso a esses recursos.
recursos sobrenaturais, que operam milagres e fazem maravilhas. Mas para que você tenha acesso a esses recursos, a Bíblia diz, e Jesus falando sobre isso diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Haverá momentos que você precisará chegar ao trono de Deus e recorrer aos recursos do Deus Todo-Poderoso. Mas você só pode fazê-lo se você tiver Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E se você ainda não tem entregado a sua vida a Deus, se você ainda não tem crido e reconhecido Jesus Cristo como Salvador da sua vida, a Bíblia diz que se você crer hoje e reconhecê-lo como Salvador da sua vida, você será salvo. E eu quero convidar você hoje a orar comigo, agora, e a repetir comigo estas palavras. Diz aí, no seu coração, Deus, eu sei que sou pecador e sei que não posso me salvar. Sei que diante de mim estão desafios que vão além da minha força. Mas hoje eu tenho ouvido que através de Jesus Cristo eu tenho a salvação para a minha vida. E eu quero, neste momento, reconhecer Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E quero entregar a minha vida nas suas mãos. E quero, através dele, gozar da bênção de poder falar com o Senhor e compartilhar com o Senhor os meus problemas. Eu te dou graça, porque eu creio, como a tua palavra diz, se eu crer, serei salvo. Eu creio, por isso eu agradeço pela tua salvação. Me dá graça agora para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor me dará os recursos para isso.